guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara a Ele que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Olá, meus amados, a graça e a paz. Eu sou o pastor Oséias Silva. Estamos no reencontro. O desejo do meu coração nesse dia é que Deus alcance também o desejo do seu coração. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você acredita nisso e quer clamar ao Senhor para que as coisas comecem a melhorar na sua vida, então eu peço a você para orarmos juntos. Você que está com problema de saúde, sei que temos muitos problemas financeiros, também sei que existem muitas dores, mágoas. Eu não posso dizer a você aonde é que está acontecendo isso, mas eu sei que nos lares do nosso Brasil e da nossa nação isso ocorre. Então, independente do que seja, é um problema? Vamos orar? Eu convido você para que você saia daí, se desloque, para que a gente possa orar. Querido Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós nesse momento estamos clamando ao Senhor, porque a tua palavra diz: clama a mim. E se eu clamar, a tua palavra diz que o Senhor há de responder. Eu coloco diante do Senhor a minha nação, meu povo. Coloco diante do Senhor as necessidades do meu povo. Tantas vidas que neste momento, ó Deus, estão passando por dificuldades. Eu peço, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida das famílias, nos relacionamentos. Alguém que esteja doente e acamado, alguém que esteja passando por dificuldade financeira. Senhor, tem muitas dores e muitos problemas e eu lhe peço, em nome de Jesus, glorifica o seu Filho Jesus na vida dessas pessoas e da minha nação. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Um dos objetivos do Instituto Nilson Fanini é a plantação de igrejas, a revitalização de igrejas e a ajuda àqueles que desejam plantar igreja. Um dos exemplos disso é a Igreja Batista Glória, que se tornou a primeira igreja reencontro. E nós temos a pastora Rose, que vai falar um pouco sobre o que isso significa, a proposta da igreja e a bênção que é plantar uma nova igreja. Como vai, pastor? Bom, plantar uma igreja. Plantar uma igreja é um desafio muito grande. Mas esse desafio vale a pena a cada dia quando nós vimos o desenvolvimento da obra do Senhor. No início, o Senhor vai disponibilizando para nós pessoas, recursos e nos orientando como devemos seguir. A bênção é poder compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem nos ensinado. Os princípios, os propósitos, a consolidação de pessoas e a edificação delas.
e fazendo com que desenvolva-se no coração delas o desejo de evangelizar, de propagar, de levar a palavra do Senhor nos 4 cantos do mundo, não só no Brasil, mas em todos os lugares onde a palavra carece de ser levada. Você quer plantar uma igreja? Você quer ajuda para revitalizar a sua igreja? Então entre em contato conosco. Nosso telefone é o 021 98 767 6720. Você quer ajudar uma igreja que está no seu começo? Entre em contato conosco. Mais uma vez, vou repetir o número: 021 98 767 6720. Converse conosco. Nós queremos abençoar você, ser vaso de bênção nas mãos de Deus para que novas igrejas sejam plantadas e abençoe o nosso país e o mundo. Hoje eu quero falar com vocês sobre as relações trabalhistas em ambiente eclesiástico. Dentro de uma determinada organização religiosa, nós vislumbramos pelo menos 3 classes de pessoas que prestam serviço para elas. Nós temos aquelas pessoas que são regidas pela CLT, uma secretaria, uma zeladoria. Essas atividades são inerentes a atividades seletistas, regidas pela CLT, em que o trabalhador ele tem uma convenção coletiva que o assiste através de um sindicato, ele tem direito a um piso, a uma jornada de trabalho que normalmente é de 8 horas diárias, com direito a paradinha para refeição e lanche. Ele tem que trabalhar 44 horas semanais e 220 horas semanais. Ponto. Este é um lado. Nós temos ainda o ministro de Confissão Religiosa, que, como eu disse, ele atua em ambiente eclesiástico, mas ele não é regido pela CLT. Ele é um sacerdote, ele tem uma vocação ministerial, então ele está ali atendendo a um chamado divino, ele não é subordinado a ninguém, ele não tem ninguém superior a ele para mandar ele fazer isso ou aquilo. Olha, o senhor está obrigado a proferir tantas mensagens durante a semana, o senhor tem que fazer tantas visitas, o senhor tem que... não tem essa de metas para ele, de forma alguma, não pode ter. O que ele tem que saber é que ele está ali cumprindo uma ordem, um mandado de Deus, e que ele então tem que cumprir com proficiência aquilo a que ele se propôs. Ponto. E temos ainda uma terceira categoria, que seriam quem? Seriam os trabalhadores autônomos. Vamos pensar aí, por exemplo, no engenheiro. O engenheiro foi lá prestar um serviço para a igreja, então ele vai emitir o seu recibo de pagamento autônomo, RPA, e então vai ser tributado aquele valor em cima sobre o valor contratado, haverá uma retenção de 11% a título de INSS. Se o valor for superior a R$ 2.000, haverá também incidência de imposto de renda na fonte. Essa é a regra do jogo. Há muita resistência ou muito desconhecimento, mas esta é a forma correta de se contratar trabalhadores autônomos em ambiente eclesiástico. Falei do engenheiro, mas o mesmo se aplica a bombeiro hidráulico, eletricista, pintor, pedreiro, todo trabalhador autônomo. Entenda-se que trabalhador autônomo é aquele que presta serviço eventual. Por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar no seu templo, por exemplo, ele vai ficar ali 2 anos trabalhando. Ele não tem a característica de trabalhador autônomo. Ele deverá, então, ser contratado com a sua carteira assinada e, então, receber seus direitos trabalhistas ao final daquela contratação, pagando-se os seus direitos trabalhistas, cada um assumindo os seus direitos e deveres. Esta é a tônica. Bom, eu vou ficar por aqui. O meu nome é Jonathan Nascimento. O meu WhatsApp é 21 99247 1227. Se quiser, entre em contato comigo que eu terei prazer em recebê-lo. Até a próxima. Olá, nós estamos no programa Reencontro. Eu sou o pastor e doutor Noel. Somos do Instituto Nilson do Amaral Fanini e eu quero rapidamente falar com você sobre as doenças existenciais. A primeira verdade é que isso é uma doença. Na classificação das doenças mentais, essas doenças são chamadas de neurose, que são
depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, e com certeza você deve conhecer alguém que passa por essa situação. Eu quero dizer que existem algumas dificuldades para o tratamento. O primeiro é reconhecer que isso é uma doença. Isso é uma doença, isso não é falta de fé, não é falta de coragem, não é preguiça, é uma patologia. Depois, a outra dificuldade é a transferência de responsabilidade. Ou seja, assumir que, de fato, eu preciso do tratamento e que existem à disposição várias ferramentas para esse tratamento. Reconhecer que a gente tem a patologia. A outra grande dificuldade a gente chama do gozo secundário da dor. Toda dor, junto da dor, traz um prazer, traz um gozo, ou seja, os benefícios que eu ganho com a minha dor. Então eu passo a alimentar essas doenças, eu passo a alimentar a minha dor, porque lá no fundinho eu tenho muitos ganhos. Eu melhoro meu relacionamento com os outros, começo a buscar a piedade das pessoas, e se as pessoas procuram me visitar mais, estar mais comigo, isso também me dá um gozo secundário para com Deus, porque a minha relação com Deus passa a ser uma relação onde eu estou sempre buscando cura, buscando a bênção de Deus sobre a minha vida. Então, na verdade, é preciso que a gente reconheça a crise da existência, a doença existencial é uma patologia que tem minado e ceifado muitas vidas. Então, se você conhece alguém nessa situação, ou se você mesmo está passando por essa situação, eu quero te dizer que existe tratamento, que existe cura e que nós temos aí colocados por Deus muitos profissionais para tratar, para cuidar de você e da sua família. Que Deus, assim, te abençoe ainda mais. Meus queridos telespectadores, gostaria de começar a minha mensagem com um convite. Convidá-lo para você visitar a minha nova igreja, a Igreja Batista Memorial em Niterói, que está situada na rua São Lourenço 88, bem pertinho da ponte, ali onde fica o reencontro, as creches. Ali nós estamos, a igreja está uma bênção, uma maravilha, a escola dominical aos domingos às 9 horas, o culto às 10 horas, à noite às 6 horas o culto da mocidade e à noite às 7h30 a pregação evangelística pelo pastor Fanini. Você é o meu convidado, visite a igreja, está com quase 500 membros, é uma bênção a Igreja Batista Memorial, tem 5 corais, tem MCA, é um trabalho maravilhoso que Deus está fazendo ali. Nem tem um ano ainda a igreja, já está desse tamanho para a honra e glória do nome do nosso Deus. E eu aguardo a sua visita na Igreja Memorial em Niterói, para a glória de Deus. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, 66 e 69, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos seus 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu queria falar sobre o seguinte tema: por que as almas se afastam de Jesus? Por que as almas se afastam de Jesus? É uma pergunta que estou fazendo. Vou tentar respondê-la. Gostaria de fazer essa pergunta: qual o seu relacionamento com Jesus? Todos devemos crer em Jesus como nosso Salvador. Você é amigo ou é inimigo de Jesus? Qual é a sua posição? Você que está me ouvindo agora. Houve um milagre. Jesus estava pregando e sempre que ele estava pregando se reunia 1.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. E já estava quase indo escurecendo. E não tinham almoçado, não tinha padaria, não tinha um supermercado, não tinha shopping center, não havia nada ali. E aquela multidão estava com fome. E os apóstolos estavam preocupados com aquilo. Como que eles iam comer? Estavam com fome. Até que André achou um menino cuja mãe, muito previdente, mandou o garoto com um lanche, 5 pães e 2 peixinhos.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A certeza de Pedro, por isso ele não podia separar-se, afastar-se de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor. Olá, você que nos assiste, que nos ouve. Quero deixar com você a palavra do Senhor para o seu coração. Diz assim a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, isto é, de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Muitas vezes nós chegamos com algumas perguntas interessantes para o Senhor Jesus. Em nossas orações, no nosso dia a dia, às vezes em nossos desabafos diários, queremos perguntar coisas, indagar algumas questões importantes para Deus, para o Senhor. Às vezes não esperamos necessariamente uma resposta, mas trazemos as nossas preocupações para Deus. Pedro, de uma forma muito especial, ouvindo Jesus anteriormente falar sobre a questão do perdão, de como lidar com aquelas pessoas que trazem alguma dificuldade para a nossa vida em vários momentos, ele então faz uma pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? O nosso próximo, aquele que de alguma maneira cria alguma dificuldade para a nossa vida. É interessante que Pedro faz a pergunta, e assim como nós, muitas vezes, já damos a resposta também. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Essa é uma palavra muito interessante, porque Pedro está propondo algo ao Senhor, Pedro está propondo uma resposta e até está sendo generoso. Na lei que regia naqueles tempos, a lei que Pedro e o próprio Senhor estavam convivendo, a lei dizia que era necessário perdoar até 3 vezes. Afinal, era essa a quantidade estabelecida, ou pelo menos sinalizada, no Antigo Testamento. Pedro, de uma maneira assim muito generosa, mostrando um coração generoso, um coração liberal, ele então diz: não 3, mas 7 vezes, Senhor, devemos perdoar o nosso irmão?
O Senhor Jesus surpreende Pedro, assim como ele nos surpreende muitas vezes. E ele diz assim: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Você já imaginou perdoar a mesma pessoa 490 vezes? Você já parou para contar o número de ofensas, de lutas, de alguma dificuldade que alguém já colocou no seu caminho? Às vezes contamos, às vezes fazemos essa contagem. Mas assim como contamos as ofensas, o perdão, o amor, a misericórdia não conta o número de vezes. E é isso que Jesus está tentando ensinar. Quando o Senhor Jesus surpreende Pedro, dando a ele um número quase que incontável naquelas circunstâncias, ele está dizendo que o perdão que ele espera de nós, que o perdão que ele coloca em nosso coração não tem limites, não deve ser calculado numericamente, mas deve ser calculado com base no amor presente no coração. Perdoar sem limite, perdoar sem olhar às vezes, perdoar de uma forma como o Senhor tem nos perdoado dia após dia, momento após momento. Quantas vezes você já precisou do perdão de sua mãe? Quantas vezes você precisou do perdão de seu pai? Quantas vezes você ainda vai precisar do perdão de sua esposa, de seu marido? Assim o Senhor deixa claro que o perdão está ligado ao coração, não a quantidades. E isso que surpreende Pedro e surpreende a nós também hoje. Precisamos abrir o nosso coração. Em dias de tanta ira, em dias de tantos atos impensados, de tantas palavras duras trocadas uns com os outros, dentro e fora do lar, precisamos exercitar o perdão, que nasce do amor, do conhecimento de Deus, da obediência ao Senhor. Um perdão que não conta às vezes, mas um perdão que manifesta amor e graça sempre que necessário, sempre que preciso, para trazer paz e não a guerra, para trazer o entendimento, a graça, a bênção e a misericórdia. Queremos orar por você. Queremos pedir a Deus que o abençoe. Queremos pedir ao Senhor que ajude você a perdoar também. Seu filho pecou contra você, vá até ele, busque seu filho, manifeste o perdão. Você precisa perdoar alguém, manifeste o perdão. Não guarde a ira no seu coração. Manifeste a graça de Deus para aqueles que estão ao seu redor também. Queremos orar por você. Eu quero orar por você. O Instituto Nilson Fanini quer orar por você. A Memorial de Teresópolis quer orar por você também. Então ligue para nós, 98-767-6720. Entre em contato conosco. Queremos orar por você e pedir a Deus por sua vida e por toda a sua família. Que Deus o abençoe. Amém. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini em levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, até os confins da terra. Nesse tempo, estamos dando continuidade a esta visão. E o nosso propósito é levar a palavra de Deus até os confins da terra, anunciando o Senhor Jesus. Independente de qualquer barreira, independente de qualquer outra limitação, queremos anunciar o amor de Deus e a graça do Senhor para todos os povos. Nesse momento, nós queremos contar com a sua ajuda também, a sua participação em nossos projetos, tanto na televisão, no rádio, também na web, na rádio web que estamos iniciando. Queremos contar com a sua ajuda, com a sua participação. Mas não apenas isso, temos também o desafio da formação da Casa Cultural, onde reuniremos todo o acervo do pastor Nilson do Amaral Fanini e assim teremos condições de receber pessoas de todas as religiões, de todos os lugares, para que possamos dialogar e com isso estabelecer uma convivência bastante agradável que sempre caracterizou a mensagem e o objetivo do pastor Fanini, em fazer com que a mensagem do Senhor chegasse a todos os corações. Então, convido você a essa caminhada conosco, a participar conosco. Entre em contato com o Instituto Nilson Fanini. O nosso telefone é o 21 9876 76720. Queremos ouvir você, queremos falar com você um pouco mais dos nossos projetos, queremos caminhar junto com você. Então, entre em contato conosco e participe dessa grande obra de Deus para o Brasil e para o mundo. Se a igreja orar, levantarmos a voz em união, favor da nação.
clamor pela restauração. Senhor, sara o Brasil. Confissão de Neemias, pelos erros pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, as comportas dos céus se abrirão. Deus virá em favor da nação. Quebra as cadeias, desfaz o jugo, quebra a esterilidade da terra. Estende. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu